Hoje foi dia de fazer pão. Em uma bacia comecei colocando 1,5 xícaras de açúcar. Essa minha xícara, ela tem a medida de 200 ml, tá bem, gente? Em seguida, já fui adicionando 1 xícara de farinha de trigo para misturar com o açúcar. Coloquei 2 colheres de fermento biológico para pão. Misturei bem esses 3 ingredientes e adicionei um copo, esses copos medidores bem cheio de água morna, gente. Tem que ser morninha, não pode ser muito quente e também não pode ser gelado, sabe? Tem que ser um morno tipo uma madeira de bebê. Depois de misturar, coloquei 100 ml de azeite, ou óleo de soja, como vocês preferirem, né? Eu chamo de azeite. Comecei a adicionar a farinha. É importante a gente ir adicionando a farinha aos poucos, né, gente? Nunca coloquem muito, porque se colocar demais, a massa fica dura. Aí não tem como dar o ponto de novo, vai ter que começar a colocar água e não é legal. Aí junto com a farinha, eu coloquei uma meia colher de sal. E fui sovando, gente. Sova até dar o ponto que ela não fique grudenta na mão, tá? Essa quantidade de massa rende 3 pães grandes, ou pode fazer pãezinhos pequenininhos, né? Eu também tenho o costume de fazer rosquinha frita de massinha de pão. É só cortar elas e moldar como rosquinhas, deixar crescer e fritar, fica bem gostosa. Aí eu fui sovando, eu sovei 2 massas dos pães no cilindro, tá? Elas ficam assim, ó. Ela fica uma massa bem lisinha. Quando a gente sova, eu passo de 10 a 12 vezes a massa do pão no cilindro, tá, gente? Teve uma moça que me pediu a receita do pão. Esses dias eu postei um vídeo, eu acho, sobre que eu tava fazendo pão e ela me pediu pra mandar receita. Então eu tô postando, viu, moça? Aí, como eu sei que a maioria das pessoas não tem cilindro em casa, eu fiz uma massa de um pão sovada na mão, gente, pra mim ver se ia dar certo. Eu não costumo sovar a massa do pão na mão, sempre no cilindro, né? Mas, como a maioria não tem, eu resolvi sovar uma na mão, sovei um pouco na mão, aí depois eu peguei o rolo para abrir ela, para estirar, para poder enrolar e colocar na forma. Eu não tenho costume de sovar a massa do pão na mão. E olha que eu me surpreendi com o resultado desse pão sovado na mão, gente. Aqui em casa a gente come bastante pão caseiro. Nossa, gente, eu acho que eu faço pão umas 2, 3 vezes na semana, viu? Vai bastante, as crianças toda hora estão comendo. Aí eu tava colocando os pães dentro do forno para crescer. Mostrei que coloquei os 2 primeiros que eu sovei no cilindro e o outro era o que eu sovei na mão, gente. Esse aí, ó. Eu deixo eles crescendo até eles dobrar de tamanho, né? Como esse aqui foi o que eu sovei na mão, tá, gente? Eu não sovei ele no cilindro e ele cresceu bastante.